O Natal é feito de um belo e intencional paradoxo, que o nascimento do desabrigado deve ser comemorado em todos os lares. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, e hoje nós iremos falar sobre o quarto rei mago, aquele que não encontrou o menino Jesus. É baseado em histórias que estavam passando ali, as pessoas estavam falando no século XIX, e iremos falar sobre essa lenda, certo? Que foi reunida e escrita pelo escritor Henry Van Dyke, certo? Que é a história de um sujeito que de repente quer se encontrar com os 3 reis magos para ver onde está Jesus, mas o perde. Vai ser muito legal. Não se esqueça antes de assinar o podcast, certo? Isso é muito importante pra gente. Ou no SoundCloud, no Spotify, ou no programa que você estiver usando aí, não importa. Mas assine, por favor. Então vamos lá. Então, a história do quarto rei mago conta a história de Artaban, o médico que se perdeu dos outros 3, Baltazar, Melchior e Gaspar, e passa a vida inteira tentando encontrar o menino Jesus para entregar-lhe os presentes, as 3 pérolas mais valiosas da Pérsia. Esse conto, O Quarto Sábio, foi escrito em 1896 pelo renomado escritor americano e pastor presbiteriano Henry Van Dyke. Em 1985 estreou no cinema e foi interpretado por Martin Sheen e Charlie Sheen. Começo de carreira, né? O famoso Charlie Sheen, polêmico e tal, né? Filme que facilmente você pode encontrá-lo no YouTube. Então o conto relata a saga de um príncipe da Pérsia que, pelo estudo das escrituras judaicas e da astrologia, decifra os sinais das estrelas e percebe que o grande rei está prestes a nascer em Israel. O menino que as antigas escrituras o intitulam de O Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, certo? Então, irei contar essa história para vocês. Você pode comprá-la aqui em formato e-book, aqui na descrição, na Amazon, se você quiser ler a história completa, né? Aqui, para mim, a intenção não é falar a história completa, certo? Então vamos lá. A Bíblia narra a história dos 3 reis magos que viajaram do Oriente a Belém para adorar a Jesus e lhe ofertar as dádivas de ouro, incenso e mirra. Mas será que eles foram os únicos a seguir a estrela de Belém? Bem, vamos imaginar que havia um quarto mago que também viu a estrela e resolveu segui-la para adorar o rei. E vamos lhe dar o nome de Artaban, certo? Nós não sabemos se realmente foram 3 reis magos, certo? Mas como o pequeno Jesus recebeu 3 presentes, portanto, muitas pessoas deduzem que foram 3 reis magos. Mas vamos deixar assim, não vamos entrar em conflitos teológicos. Médico, alto, moreno, de olhos escuros, Artaban tinha a fisionomia de um sonhador e a mente de um sábio. Era um homem de muitas posses. Tinha vestes da mais fina seda e mantos da mais pura lã, e sua moradia era uma das mais exuberantes das montanhas da Pérsia. Em uma noite, Artaban encontra-se com os outros sábios persas. Eles investigam uma nova estrela que apareceu nos céus. Estão todos muito curiosos. Artaban dirigiu-se aos presentes e disse solenemente: os sábios do passado nos disseram que os homens veriam nos céus, em tempo apontado pelo Eterno, a luz de uma nova estrela. Nesse dia, um grande profeta nasceria, e ele daria aos homens a vida eterna, incorruptível e imortal, e os mortos viveriam uma outra vez. Uma nova estrela brilha em nosso céu. Acredito que esse dia chegou. Os meus 3 amigos e eu vimos essa grande luz brilhante há vários dias, e vamos sair juntos para Jerusalém, para ver e adorar o prometido, o rei de Israel. Vendi a minha casa e tudo que possuo e comprei estas joias, estas 3 joias. Vejam, uma safira, um rubi e uma pérola, todas para oferecer como tributo ao grande rei. Venham comigo, vamos todos juntos adorar o grande rei.
Artaban, isso é um sonho em vão. Nenhum rei vai nascer de Israel. Quem acredita nisso é um sonhador. Mesmo assim, Artaban continuou pesquisando e viu uma nova estrela no céu. É o sinal, disse ele. O rei vai chegar e eu vou encontrá-lo. Artaban preparou seu melhor cavalo, chamado Vasda, e de madrugada saiu às pressas para encontrar com Gaspar, Melchior e Beltazar, que já estavam a caminho. Ele precisava cavalgar dia e noite para se encontrar com eles. Já estava escurecendo e ainda faltavam mais ou menos 3 horas de viagem para chegar ao sítio de encontro, e ele precisava estar lá antes de meia-noite, ou os 3 magos não poderiam demorar mais à sua espera. Mas o que é isto? Disse Artaban. Na estrada, perto de umas palmeiras, o seu cavalo Vasda, pressentindo alguma coisa desconhecida, parou, junto a um objeto escuro perto da última palmeira. Artaban saiu do cavalo. A luz das estrelas revelou a forma de um homem caído na estrada, um pobre hebreu entre os muitos que moravam por perto. A sua pele estava seca e amarela e o frio da morte já o envolvia. E Artaban carregou o hebreu para a sombra de uma palmeira e tratou-o por muitos dias até que ele se recuperou. Quem és tu? Perguntou ele ao mago. Sou Artaban e vou a Jerusalém à procura daquele que vai nascer, o príncipe da paz e salvador de todos os homens. Não posso me demorar mais, mas aqui está o restante do que eu tenho: pão, vinho e ervas curativas. O hebreu, erguendo as mãos aos céus, lhe disse: que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó o abençoe. Nada tenho para lhe pagar. Mas ouça-me, os nossos profetas dizem que o Messias deve nascer não em Jerusalém, mas em Belém de Judá. Assim, já era muito mais de meia-noite, e vários dias mais tarde, Artaban pegou seu cavalo Vasda e num galope rápido prosseguiu ao encontro de seus amigos. Aos primeiros raios do sol, chegou ao lugar de encontro. Mas onde estavam os 3 magos? Artaban desmontou e ansioso estudou todo o horizonte, nem sinal da caravana de camelos dos seus amigos. Então, entre uma pilha de pedras, achou um pergaminho e a mensagem: não pudemos esperar mais. Vamos ao encontro do rei de Israel. Siga-nos através do deserto. Artaban sentou-se e cobriu-se a cabeça em desespero. Como posso atravessar o deserto sem ter o que comer com um cavalo cansado? Tenho mesmo que regressar à Babilônia, vender a minha safira e comprar camelos e provisões para a viagem. Ah, só Deus sabe se eu vou encontrar o rei de Israel ou não, porque me demorei tanto ao mostrar caridade. Artaban continuou a via pelo deserto e finalmente chegou a Belém, levando o seu rubi e a sua pérola para oferecer ao rei. Orgulhoso e feliz, agora sim eu vou conseguir oferecer essa pérola. Mas as ruas da pequena vila pareciam desertas. Pela porta aberta de uma casinha pobre, Artaban ouviu uma voz de uma mulher cantando suavemente. Entrou e encontrou uma jovem mãe acalentando o seu bebê. 3 dias passados, ela lhe falou sobre os 3 ex-magos que estiveram na vila e que disseram terem sido guiados por uma estrela ao lugar onde José de Nazaré, sua esposa Maria e o seu bebê Jesus estavam hospedados. Eles trouxeram prendas de ouro, incenso e mirra para o menino. Depois desapareceram tão rapidamente quanto apareceram. E a família de Nazaré também saiu à noite em segredo, talvez para o Egito. O bebê nos seus braços olhou para o rosto de Artaban e sorriu, estendendo os bracinhos para ele. Não poderia ser essa criança o príncipe prometido? Pensou Artaban. Mas não, aquele que procuro já não está aqui e eu preciso encontrá-lo no Egito. A jovem mãe colocou o bebê no leito e preparou um almoço para o estranho hóspede que veio à sua casa. Subitamente, ouviu-se uma grande comoção nas ruas, gritos de dor, o chorar de mulheres, tocar de trombetas e o clamor. Soldados! Os soldados de Herodes estão matando as nossas crianças! A jovem mãe, branca de terror, escondeu-se no canto mais escuro da casa, cobrindo o filho com seu manto para que ele não acordasse e chorasse. Mas Artaban colocou-se à frente à porta da casa, impedindo a entrada dos soldados. Um capitão aproximou-se para afastá-lo, e a face de Artaban estava calma como se estivesse observando as estrelas. Fitou o soldado e em um instante lhe disse: estou sozinho aqui, esperando para dar esta joia ao prudente capitão que vai me deixar em paz. E mostrou o rubi brilhando na palma da sua mão como uma grande gota de sangue. Os olhos do capitão brilharam com o desejo de possuir tal joia.
Marchem! Avante! Gritou aos soldados. Não há nenhuma criança aqui! E Artaban, olhando os céus, orou. Deus da verdade, perdoa o meu pecado, pois eu menti para salvar uma criança, e 2 das minhas dádivas já se foram. Dei aos homens o que havia reservado para Deus. Poderei ainda ser digno de ver a face do rei? E Artaban prosseguiu na sua procura entre as pirâmides do Egito, em Heliópolis, na Nova Babilônia, às margens do Nilo. Numa humilde casa em Alexandria, Artaban procurou o conselho de um velho rabi que lhe falou das profecias e do sofrimento do Messias prometido e receitado pelos homens. Lembre-se, meu filho, o rei que procuras não vais encontrar num palácio ou entre os ricos e poderosos, isto eu sei. Os que o procuram devem fazê-lo entre os pobres e os humildes e os que sofrem e são oprimidos. E Artaban passou por lugares onde a fome era grande. Fez a sua morada em cidades onde os doentes morriam na miséria. Visitou os oprimidos nas prisões subterrâneas, os escravos nos mercados de escravos. E encontrou pessoas, ladrões que invadiam terra, e esses ladrões o prenderam. No entanto, quando esses ladrões foram roubar todas as joias, as 2 joias que o Artaban tinha, esses ladrões também possuíam uma pessoa que estava doente. E o Artaban disse, opa, peraí, eu sou médico, eu posso tentar curá-lo. Enquanto o Artaban tenta curá-lo, também tenta convencê-los de que eles têm que parar com essa vida de roubo, de pilhação. E durante 33 anos, Artaban ensina-os a trabalhar, a como usar a terra, a plantar, a vender, a comprar. Ensina-os a construir casas, receitas de medicina e inclusive gasta uma de suas pérolas para poder ajudá-los. Tudo isso durante 33 anos. E Artaban não começa mais a acreditar que realmente Jesus existiu e nasceu. E os cabelos de Artaban já não eram pretos, eram brancos como a neve nas montanhas. Velho, cansado e pronto para morrer, era ainda um peregrino à procura do rei de Israel. E durante esses 33 anos, Artaban também não consegue curar aquele garotinho que estava cego. Só que esse garoto por acaso foi a Jerusalém e ficou sabendo de um homem que curava as pessoas. E começou a gritar junto com os outros leprosos, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele foi curado. E foi contar isso para o pessoal da aldeia. Aquele pessoal, que era uma espécie de MST, que Artaban os livrou disso e os ensinou a trabalhar. Eu fui curado. É ele mesmo, Artaban. Você tinha razão, é Jesus, Artaban. Não é possível. Você está de brincadeira. Não. Não existe Jesus nenhum. E Artaban, incrédulo, sem acreditar, não, Jesus não existe, não adianta, eu já tentei procurar ele em todos os lugares. Mesmo assim, com aquele fio de fé, Artaban foi até Jerusalém. E o que acontece? Quando ele chega em Jerusalém, ele ouve que Jesus está muito perto de sua aldeia. Descrente, depois de décadas numa viagem aparentemente perdida, ajunta os últimos resquícios de fé e a única joia que sobrou e vai ao encontro do seu Salvador. Durante a trajetória, ele cruza com uma moça. E essa moça, olha que detalhe interessante, essa moça, ela é filha de um dos seus amigos lá da Pérsia, exatamente aqueles que não queriam encontrar o menino Jesus, falando que essa coisa de estrela era uma bobagem. Um dos seus amigos da Pérsia faliu e a filha dele iria ser vendida como escravo. E Artaban reconhece a moça. E sabendo disso, ele pega a última joia, comovido, porque era o último presente dele para o menino Jesus, paga as dívidas e livra a jovem de seu cruel destino. Quando finalmente encontra Jesus, o rei mago o vê ao longe sendo posto no madeiro, crucificado. A tristeza toma conta da sua alma. Seu coração fraco dá sinais que está parando. A morte é iminente. Alguns segundos antes de falecer, um homem radiante, com semblante divino e transmitindo paz, fica diante de Artaban.
Era Jesus de Nazaré. Ele reconhece. E o rei mago fala: meu senhor, meu mestre, está vivo. Eu o procurei tanto. Perdoa-me. Eu tinha presentes para dar, agora nada tenho. Artaban, já me deste os teus presentes. Eu não compreendo, mestre. Quando tive fome, você me alimentou. Quando era estrangeiro, você me hospedou. Quando estava nu, você me vestiu. Quando adoeci, você me visitou. Quando estive na prisão, você foi me visitar. Não, meu senhor. Quando te vi com fome e te dei de comer, ou com sede e te dei de beber, ou quando te vi enfermo ou na prisão e fui te ver, por 33 anos eu te procurei, mas nunca vi tua face, nem te servi, meu rei. Em verdade vos digo, Artaban, que quando o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Então, a viagem para Artaban terminou. O quarto rei mago compreendeu que havia encontrado seu rei durante toda a sua vida.